Olá! Quer saber como são os locais que nunca são mencionados em nenhum guia turístico? Barragens diferentes, edifícios circulares e uma piscina de 60 metros de profundidade. Mostraremos tudo isso e muito mais na seleção de hoje. Vamos lá! Parece que acabamos de entrar em um desenho animado da Disney. Dá só uma olhada nessas casas coloridas. Acredite se quiser, essa fabulosa mini-cidade realmente existe. Ela está localizada na enorme metrópole chinesa de Chongqing, onde vivem mais de 30 milhões de pessoas. Encontrar esse lugar fabuloso em um formigueiro desses não é fácil, mas vale a pena. Imagine só, toda uma área de edifícios residenciais coloridos que ficam bem em uma ponte alta. Todo mundo já se cansou de arranha-céus sem graça há muito tempo. Outra coisa é esse arranha-céu redondo que adorna a cidade chinesa de Guangzhou. Ele tem 33 andares com uma altura total de quase 140 metros. É assustador pensar, mas o investimento feito nessa construção foi de cerca de 1 bilhão de yuans. Falando em yuans, o prédio em si lembra uma moeda enorme, né? Provavelmente tal lugar daria um hotel de sucesso, mas infelizmente não é possível simplesmente entrar aqui, a menos que você seja um funcionário ou cliente de uma das duas grandes empresas com escritórios aqui. Você sabe como é a zona VIP mais legal de um estádio de beisebol? É uma zona isolada com uma verdadeira piscina. Isso mesmo, o que tem de mais? Nos dias quentes, se refrescar do calor do jogo é uma ótima ideia. Esse cantinho em comum pode ser encontrado no Chase Field em Phoenix, no campo do time Arizona Diamondbacks. O aluguel dessa área custa cerca de $5 mil por jogo. Você acha que ninguém paga? E como pagam? Em absolutamente todos os jogos. Os ricos fãs de beisebol não se assustam nem com as bolas que voam por aqui com uma regularidade invejável. É melhor pegar o troféu bebendo uma margarita em uma água fresca do que uma disputa com um vizinho em um banco apertado. Uau, olha só essas montanhas. Parece que elas estão usando uma armadura de cavaleiro. Alguma ideia do porquê isso é assim? Aqui dá pra ver melhor. Isso é um exército de painéis solares. Eles estão espalhados pelas montanhas de Hebei, na China, e quando filmados com drone, parecem uma cena de um jogo cyberpunk. É surreal imaginar quanta energia pode ser produzida aqui. Caminhando pelas ruas da cidade chinesa de Langfeng, um turista despreparado pode ficar seriamente assustado, e com razão. Afinal, no centro da cidade há 3 gigantes do tamanho de um prédio de 10 andares. Mas o mais interessante é que eles também são residências e não só estátuas. Além disso, há 20 anos, esse complexo incomum até entrou para o livro de recordes Guinness como o maior edifício escultura do mundo. Os 3 homens retratados nas casas são representações de divindades. No meio está o mensageiro da boa sorte, à esquerda da longevidade e à direita da prosperidade. Esse complexo de edifícios funciona como um hotel, então qualquer pessoa pode vir morar um tempo dentro dos gigantes. E ali dentro é bem aconchegante, por sinal. Se houvesse um prêmio no mundo para a escolha mais original de um local para um piquenique, os visitantes da barragem Sapua, no oeste indiano de Odisha, certamente ganhariam. Olhar para esse colosso já é assustador, imagine só se sentar ali na beirada. Mas os turistas locais não parecem se intimidar com os intensos fluxos de água. Desde que esta curiosa estrutura em forma de cobra foi aberta ao público, centenas de pessoas vêm até aqui para se bronzear e relaxar. Mas antes disso, durante 15 anos, a barragem foi um lugar fechado ao público. Será que existe uma razão para isso? A propósito, uma beleza semelhante pode ser encontrada na China, na pequena aldeia de Jinjiayuan. Essa estrutura é chamada de Escada das Celebridades e a entrada é totalmente gratuita. Como será que as pessoas não têm medo de serem arrastadas? Quem será que mora em todas essas casas de madeira? Talvez sejam casinhas de pássaros, mas por que são tantas? Quase isso. O vídeo mostra uma fazenda apícola muito incomum localizada na reserva natural de Shennongjia, no Monte Guamen, na China. Agora imagine só os esportes radicais que os apicultores locais têm que fazer para colher o mel. Se alguém te der um equipamento de mergulho e disser que você pode ir para qualquer lugar, qual país você escolheria? Bem, se você está pensando agora na Austrália, você está certo, mas existe um lugar específico na Austrália que é perfeito para essas atividades. Essa é a ilha arenosa de Moreton, ou mais precisamente, os barcos afundados Tangaluma, localizados não muito longe da orla. Você já deve ter imaginado o trágico naufrágio em que todos esses navios afundaram. E, por incrível que pareça, nenhum passageiro morreu nesse acidente.
acidente. Isso porque esses 15 navios foram afundados deliberadamente aqui, para criar um quebra-mar artificial. E uma atração turística, é claro. Funcionou perfeitamente. Multidões de mergulhadores e praticantes de snorkeling se reúnem aqui todos os anos para admirar a vida marinha que inundou os navios naufragados ao longo das décadas. Apostamos $100 que você já viu este lugar em algum videoclipe ou filme antes. Ele é realmente muito popular, não só entre os turistas, mas também entre as pessoas criativas. Também, uma instalação tão colorida atrai mesmo a atenção de qualquer pessoa. Essa é a Montanha da Salvação, e ela está localizada na quente Califórnia. Seu criador foi um morador local chamado Leonard Knight, que construiu o monumento com tijolos, palha e milhares de litros de tinta. A maioria das instalações na montanha está relacionada a termos bíblicos. No entanto, uma vez aqui, você provavelmente se sentirá um verdadeiro hippie. Será que houve um acidente aqui? Essas imagens parecem bastante assustadoras. É como se vários canos tivessem explodido no mesmo lugar ao mesmo tempo, e agora as regiões mais próximas correm o risco de ficarem alagadas. Mas não, felizmente tudo está sob controle. Isso são piscinas aspersoras e elas são necessárias para resfriar a água das usinas termoelétricas. Esta maravilha industrial está localizada nas proximidades de Minsk, na Bielorrússia. Tudo é muito simples. A água quente entra nos bicos através de várias tubulações. Em seguida, ela é pulverizada com centenas de fontes e cai em piscinas artificiais. Por último, ela esfria e entra na estação novamente. Quantos milhares de anos você acha que tem esse parque ligeiramente assustador? Bem, pode ser aproximadamente. Parece uma espécie de antigo assentamento maia, né? Nada disso, você foi enganado. Este parque tem cerca de 5 anos. Ele foi construído em Guiyang, na China, por um caricaturista local, o que pode ser notado pelo estilo de sua obra. Esse lugar se chama Vale Encantador Yelang, e todas as estátuas aqui foram feitas de pedra. E apesar de terem aparecido neste local recentemente, há uma longa história por trás do parque. Para a construção, seu criador Song Pei-lun se inspirou na herança das tribos que habitavam esses lugares há cerca de 2.000 anos. Posteriormente, elas desapareceram da face da Terra, deixando para trás apenas alguns artefatos, mas agora sua memória está imortalizada. Alguma ideia de como surgiu um lago no topo de uma montanha? Esta é uma usina hidrelétrica, claro, e ela também está localizada na China. A estação tem um reservatório inferior e um superior. Este último se eleva acima do nível do mar. Ele é mais usado como um adicional durante os períodos de pouco consumo. A água é bombeada de baixo para lá. Durante os períodos de mais consumo, o contrário acontece e ela é enviada para baixo. É muito impressionante, mas infelizmente os turistas não podem visitá-la. Nem todo mundo se atreve a escalar uma montanha, por isso as autoridades chinesas decidiram oferecer uma alternativa interessante aos visitantes da cordilheira Taihang. Abaixo aos equipamentos de escalada, você pode subir ao topo do mundo a pé por essa escada. O que você acha do plano? Sim, você involuntariamente se perguntará o que é melhor. A altura desse colosso é de cerca de 90 metros. Então, mesmo a pessoa mais treinada se lembrará desse passeio para o resto da vida. Mas o sofrimento vale a pena. Há um deck de observação deslumbrante no topo. É verdade que, para chegar aqui, você precisará antes assinar um documento sobre a ausência de doenças pulmonares e cardíacas. Você já deve saber como é o Monte Rushmore, na Dakota do Sul. Ele retrata os chamados pais fundadores dos Estados Unidos, mas no estado da Virgínia, você pode ver uma imagem muito mais chocante: 43 bustos de ex-chefes de estado, e todos eles estão em ruínas. O que acontece é que antes eles faziam parte de um parque temático, o qual foi fechado há mais de 10 anos por conta de prejuízos. No entanto, eles foram resgatados recentemente por um entusiasta local que planeja abrir um novo memorial. Você quer se sentir como um verdadeiro caçador de tesouros? Então você precisa ir para Dubai para explorar uma antiga cidade submersa. Bem, na real, não há nada de antiguidade aqui. Isso é uma piscina moderna, a qual, aliás, é a mais funda do mundo. Ela tem uma profundidade de 60 metros, então você não pode nadar aqui sem equipamento especial. Mas por uma aventura dessas, vale a pena se esforçar. Dentro da piscina não existem apenas paredes vazias, mas diferentes salas, estruturas e até jogos. Onde mais, senão aqui, você terá a chance de jogar futebol de mesa ou xadrez embaixo d'água. Ei, pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro.
Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.